Olá, meus amigos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão importante com o objetivo de abrir os olhos daqueles que acreditam que o Brasil e o mundo hoje está repleto de opções evangélicas, opções cristãs. Na verdade, o trabalho que eu desempenho aqui no YouTube é muito sério, porque a gente procura abrir os olhos das pessoas a respeito dos falsos pastores, os falsos profetas. E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou jornalista independente, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor durante 5 anos. Eu sempre repito a mesma história em quase todas as lives que eu faço. Eu pedi meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. A minha família conhece a Universal há 40 anos. E eu também sou parente de bispos antigos da Igreja Universal. Aqui eu sempre trago entrevistas, depoimentos, relatos, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou trazer para vocês um convidado que vai trazer uma bagagem, um conteúdo que vai acrescentar em muito. E eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a entender a diferença entre o Evangelho de Cristo e o falso evangelho, as heresias, e por que não dizer essa teologia da prosperidade adotada por muitas instituições aqui no Brasil. Então, é com muita satisfação que eu vou trazer a vocês o meu convidado, que vai aparecer na tela aí, o professor Dan Gramado, que é dos bastidores do templo, que tem mexido muito nas redes sociais, tem sido um destaque nas redes sociais com as suas opiniões, seus pensamentos, seu conhecimento muito amplo. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olha, eu sinceramente não acredito em coincidências, eu acredito que as coisas acontecem pela vontade de Deus, e o nosso objetivo, eu acredito poder dizer isso, que é única e exclusivamente abrir os olhos das pessoas. Eu me sinto muito honrado de ter a sua companhia aqui, a casa é sua, uma boa noite, seja bem-vindo. Uma boa noite, Davi. Obrigado pelo convite. Para mim também é um grande prazer estar aqui compartilhando com a sua audiência um pouquinho dos bastidores aí das igrejas, da religião. E estou aqui para compartilhar também um pouquinho da minha história, da minha trajetória, entre outros assuntos aí que a gente vai conversar também. Muito bom, muito legal. Olha, eu estou muito agradecido. Quero já de antemão pedir às pessoas que estão chegando agora, que não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se torne membro, nos ajude, seja um apoiador do nosso trabalho, porque é muito difícil aquilo que a gente tem feito aqui. Porque falar a verdade, professor, hoje em dia não é para qualquer um. Se posicionar falando a verdade, falando com o objetivo de ajudar as pessoas, não é fácil, porque hoje, infelizmente, o mundo é o mundo daqueles que querem tirar vantagens, né? As pessoas hoje, infelizmente, elas pensam em tirar vantagens, mas eu quero entrar nesse assunto mais à frente com o senhor, mas antes eu gostaria de conhecer quem é Dan Gramado, que eu tive a surpresa, antes aqui da gente entrar ao vivo, eu tinha minha desconfiança, mas eu não sabia que você também teve uma passagem pela Universal, não foi? Sim, é verdade. Eu conheci a Igreja Universal quando eu era muito menino ainda, em 94, devia ter uns 13 anos. Minha mãe participava das correntes, das campanhas, aquela coisa toda, né, de sexta-feira da libertação, às vezes no domingo. E lá eu fui conhecendo, ainda como adolescente, sem levar muito a sério, e depois já mais na minha fase mais adulta ali, 17, 18 anos, eu comecei a realmente a frequentar com mais frequência, levar mais a sério, e eu também tive uma experiência ali como obreiro, como auxiliar de pastor, e enfim, então eu também já tive a minha experiência lá dentro da Igreja Universal, sei como que funciona lá, enfim, né, e hoje eu não faço parte da Igreja Universal, no momento, de nenhuma religião, continuo cristão, servo de Cristo, né, continuo temente a Deus, porém livre dessa religiosidade, livre desses dogmas que aprisionam as pessoas dentro das igrejas. Perfeito, perfeito. E falando mais, você chegou a ser auxiliar também, né, na Igreja Universal, né?
Isso mesmo. Então, nos meus 13 aos meus 17 anos ali, eu acabei não levando muito a sério, ia de vez em quando, mas aos 17 anos eu acabei indo por alguns problemas também, porque a gente sempre vai para a igreja por algum problema, alguma coisa, né? Eu também tinha aquele medo de ir para o inferno. Eu lembro que eu sonhava com arrebatamento e eu falava, nossa, tem que ir para a igreja, né? Porque aquele terror, ele já vai sendo colocado dentro das pessoas ali também. Então eu tinha Verdade. sonhos apavorantes. E eu comecei a falar, sabe o quê? Eu vou para a igreja, decidi pegar firme mesmo, joguei fora meus discos, CDs de banda de rock, fiz, sabe, eu andava todo de preto, cabelo comprido, embora conhecesse a igreja, eu tinha esse lado mais roqueiro, e eu era dividido, né, entre, queria ser um roqueiro, ter uma banda de rock, ao mesmo tempo, poxa, também quero ir para a igreja, ficava dividido até que aos 17 anos eu decidi, vou para a igreja, e daí lá comecei a pegar firme, né, e teve todo aquele processo lá também, até chegar obreiro, e depois, mais tarde, como pastor. Poxa vida, olha, eu tô impressionado mesmo, porque olhando assim é difícil da gente acreditar devido à sua formação hoje, à sua experiência hoje. Bem, então não preciso falar muito que você conheceu um pouco, né, do que Uhum, é a Universal e o trabalho que ela desempenha. E hoje, quem é uhum. o professor Dan Gramado Ah, sim. 2024? Assim, hoje, bom, depois eu vou contar com mais Sim. detalhes, lógico, mas hoje eu sou professor de inglês e de história, também com uma especialização em história do cristianismo, da teologia cristã. E esse ano eu decidi começar a falar um pouquinho de história. A princípio eu comecei o meu canal no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube para falar um pouquinho de história, mas acontece que eu fui indo mais por esse lado da apologética e também das denúncias desse falso evangelho, e comecei a me conectar com outras pessoas que eu nem imaginava, na verdade, que existiam tantas pessoas fazendo esse trabalho de denunciar esse falso evangelho, denunciar essa teologia, né? E eu fui me deparando com outros canais, até que me deparei também com o seu canal, no YouTube, primeiramente no YouTube e depois ali no Instagram. Teve até no TikTok, uma live também que você conversou ali. Eu estava ao vivo numa live, você comentou lá. Ah, é Não sei se você verdade. vai É lembrar. verdade, é verdade. Eu não lembrava, é É, verdade. É mesmo. sim. E daí de abril, maio para cá, eu comecei a publicar esses vídeos denunciando, falando a minha opinião, o que eu achava. Agora já com mais base, porque até então eu sabia que tinha algo errado com essas igrejas, com a teologia dessas igrejas, com a doutrina, mas eu não sabia por que era errado, por que estava errado. E estudando mais, eu fui entendendo melhor, e também com a minha mãe, sempre foi da igreja. Ela já faleceu, né? Inclusive, foi uma situação bem delicada para a gente, porque era pandemia, era proibido você estar exposto, né, durante a pandemia, mas a igreja chamava as pessoas para irem na igreja. Claro, eles não queriam perder, né, os dízimos e ofertas, e a minha mãe ia escondido para a igreja, e ela e mais duas senhorinhas lá, velhinhas, pegaram Covid e foi fatal, não resistiram, e isso também me deixou mais revoltado também, porque, poxa, por causa praticamente de dinheiro, de financeiro, eles não deixaram as pessoas ficarem em casa, eles incentivavam, falavam, não, vem para a igreja, o Deus cuida, o diabo vai fazer você perder sua fé, sabe? Ficavam fazendo aquele terror psicológico também, e minha mãe é, sempre foi, sempre ouviu esses pastores, ela sempre, tudo que eles falavam para ela era lei. Quando ela faleceu, eu achei que muitos envelopes de campanha que a coitadinha pegava com aquele intuito de querer abençoar a família, abençoar a vida dela em geral,
e sempre relatava para mim, eu tô com os envelopes atrasados aqui, que Deus vai, sabe, aquele pensamento de maldição, de terror, que essas igrejas colocam. Então, isso também, eu tinha essa indignação, e eu falei, sabe o que, eu tenho tanta coisa para compartilhar, e eu tô vendo esse pessoal compartilhando também, eu também tenho as minhas histórias, também tenho algumas coisas que eu vivi lá, que as pessoas merecem saber, e hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm me relatado, têm me procurado, falando, poxa, professor, com o seu vídeo, com o seu conteúdo, aí eu comecei a ver com outros olhos. Eu também estava igual a você também, passando por isso, e hoje eu já consigo perceber isso melhor. Então, para mim, é gratificante ver essas pessoas me procurando e falando que estão conseguindo se libertar dessas algemas religiosas, que, querendo ou não, eles ficam aprisionados, como se fosse uma gaiola mesmo, onde você não tem a liberdade para pensar, você tem que pensar de acordo com o que a igreja pensa. Então, por exemplo, a igreja é a favor do... Então, isso vai incentivando pessoas a serem a favor do... A igreja fala que para você alcançar uma bênção de Deus, você tem que ofertar, dizimar, sacrificar. Então, as pessoas vão pensando conforme o líder vai passando para elas. O que elas têm que pensar? E elas acabam não pensando por si mesmo, não estudam, não têm o discernimento, até porque não é todo mundo que lê a Bíblia, que entende um pouquinho da doutrina, da teologia. Então, isso também facilita que fiquem milhares e milhares de pessoas cegas ali, seguindo aquele líder, como se a voz dele fosse a única voz verdadeira, né? Muitas pessoas também vêm nas redes sociais me criticar, me xingar, e falam, como é que você está criticando a obra de Deus, um trabalho do Espírito Santo, sendo que está crescendo, cresce muito, muitas almas são ganhas. E eu tenho que explicar, calma, não é bem assim que acontece. O trabalho cresce justamente porque existe um interesse financeiro por detrás disso. Como até você também já entrevistou, até hoje mesmo eu assisti você com o Ricardo e o Vinícius, o ex-bispo, não lembro Gustavo agora. Luiz. Gustavo, isso. Luiz, e eles relatando basicamente a mesma coisa, aquele terror, aquela pressão, né? E depois eu fui conhecer... né? Hoje eu entendo assim, mas quando eu fui obreiro e quando eu fui auxiliar, eu não tinha esse entendimento e eu pensava como eles pensavam. Meus familiares criticavam o Bispo Macedo, eu defendia, não é bem assim, o cara é homem de Deus, nossa, li os livros dele, né? Falava, nossa, o cara é usado, tinha esse mesmo pensamento, que quanto mais bate, mais cresce, Satanás está revoltado com a igreja, olha aí, ó, a Rede Globo perseguindo, aí já o diabo já mostrando, tinha todo esse entendimento que a gente é levado a pensar, né? Então, a partir do momento que você dá uma chance para você pensar um pouquinho diferente, você começa realmente a enxergar diferente. É como se você saísse da gaiola e falasse, nossa, tem um mundo aqui fora, e eu estava lá preso dentro daquele mundinho, que querendo ou não, a gente fica num mundinho, a gente abre mão de tantas coisas. Eu, quando, né, nesse período aí, eu abri mão da minha juventude, dos meus sonhos, larguei a escola, para você ter uma ideia. Eu fui terminar o ensino médio depois, larguei a escola, não cheguei a fazer uma faculdade, como muitos fazem, acabei casando com uma obreira, depois divorciei da obreira, entendeu? Não foi tudo aquilo que a gente pensa que vai ser. Mas, enfim, vai perguntando também. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, abrindo um parêntese, porque está sendo muito importante tudo que eu vou dizer você, eu vou me dirigir como você, Sim, você. Me permita de chamá-lo assim. Opa, claro. Não, permita, porque assim, eu tenho muito respeito quando eu trago um professor, porque no meu conceito o aprendizado ele é fundamental, o conhecimento é fundamental, é o que foi colocado agora há pouco. As pessoas elas são enganadas por falta do conhecimento. Eu, como qualquer um de nós, acreditávamos num trabalho sem conhecimento, e o tempo buscando conhecimento a gente vai tendo nossos olhos abertos. Agora, é uma informação importante porque o fato de largar os estudos, eu, por exemplo, já coloquei muitos depoimentos, eu mesmo já fiz isso, e meu pai, que foi obreiro da Igreja Universal há mais de 20 anos, antes de eu nascer ele já era obreiro, mas meu pai, quando eu me tornei auxiliar de pastor da Igreja Universal, a direção da igreja ela não permite que você estude
e que você seja auxiliar. No meu caso, eu tive que abandonar o estudo. Eu queria entender nessa questão de você ter deixado os estudos na ocasião, foi porque você aprendeu, não, a gente tem que se dedicar 100% à obra e é o que eles orientam. Não, você tem que estar aqui 100% integralmente, ou foi por uma outra circunstância diferente? Eu larguei os estudos porque eles nunca chegaram a pedir diretamente para mim. Porque eu já estava, como a gente diz dentro da igreja, eu já estava na fé. Então, eu já tinha largado tudo, porque eu sabia que lá na frente ia ser pedido de qualquer maneira, Sim. né? Então, eu já não estava muito também empolgado com o estudo, né? Como todo adolescente. Mas eu lembro uma situação que tinha uma obreira dentro na igreja e ela faltava alguns cultos por causa do estudo. E eu lembro que o pastor criticava, falava, onde já se viu? Obreira, ficar preocupado em ir para a faculdade, em vez de estar aqui fazendo a obra de Deus, sabe? Então, comigo não aconteceu diretamente de um pastor falar isso para mim, mas eu ia pegando esse pensamento, né? E como eu te falei, a gente vai sendo doutrinada e vai acabando a gente acaba pensando como eles pensam, vai assimilando isso, e também para fazer parte ali, você vai absorvendo essas ideias, né? Então, realmente acontecia isso, essa crítica que hoje eu vejo que, né, pelo amor de Deus, hoje eu vejo que o estudo, muitos obreiros e muitos membros estão, às vezes, numa situação difícil, porque justamente não tiveram oportunidade de estudar, de se aprimorar. Não que isso também seja um sinônimo né, de sucesso, mas se você já tem ali um diploma, alguma coisa, já é um primeiro passo para você sair no mercado de trabalho. Então, hoje vendo a realidade de muitos obreiros que são aqui vizinhos, são conhecidos, a gente vê que eles estão com a mesma situação financeira, com a mesma vida, porque eles seguiram aquela cartilha que a igreja impõe ali. E quando a pessoa começa a estudar e buscar o seu crescimento, consequentemente ela acaba saindo da igreja, porque ela tem que tomar uma decisão. O pastor começa a pressionar, você não está vindo no culto, você não está ajudando aqui, você só vem domingo, daí tem reunião de obreiro lá, uma vigília, sexta da noite, a pessoa está cansada, não vai, e ela recebe depois um esporro, e ela é taxada como mole, sem fé, e ela acaba, às vezes, pastor, então eu vou dar um tempo, vou seguir meus estudos aqui, e às vezes nem volta mais, entendeu? Porque existe essa pressão e essa cobrança nos bastidores, porque o membro não vê isso. Eu vejo muito membro aqui criticando, falava, não, eu não vejo nada disso na minha igreja é, nossa, maravilhosa. Sim, mas você não tá lá na reuniãozinha lá do obreiro, lá, ou na reunião do auxiliar, né? Eu até costumo falar para as pessoas, existem 3, 4 igrejas universal, porque tem aquela igreja universal que só o membro vê, a minha mãe só via aquela igreja. Exato, e eu, quando obreiro, eu já conheci uma outra igreja, né, nos bastidores ali, cobrança, por N motivos. Exatamente. Né, e depois, como auxiliar, também conheci esse outro lado da igreja, e com certeza tem a igreja universal lá da alta cúpula, onde a gente nem sabe qual a conversa que rola lá. Mas boa coisa não deve ser. Então é isso também. Tem esse detalhe. Mas eu sei larguei tudo porque eu já queria me preparar, já queria estar preparado. Quando falasse, quando Deus chamar, e eu larguei tudo, larguei minha mãe ficou passando dificuldade aqui, que vizinho doava a cesta básica para minha mãe, a igreja nunca ajudou nada, acho que uma vez, se for, deu uma cesta básica para minha mãe, foi muito. Larguei minha mãe aqui com o meu irmãozinho pequenininho, podia ter ajudado ela, isso é algo que eu sinto, né, em não ter feito isso por ela, larguei aqui. Ainda bem que eu não fiquei muito tempo também, logo voltei, mas mesmo assim eu estava preparado estava preparado. Se Deus me mandar, para onde Ele mandar, eu tô aqui, e minha mãe, não vou deixar a minha mãe, sabe, que a gente é ensinado assim, que família não pode te impedir, você não pode ser sentimento, enfim, você meio que larga mesmo. E hoje eu vejo como é triste a gente largar o nosso familiar para ficar na igreja, seguir ali o que o líder da igreja está falando que tem que fazer. Exatamente. Não, eu pergunto isso porque a maioria sempre fala a mesma coisa. Eu vivi isso e é uma regra da instituição levar a pessoa
a deixar os estudos para trabalhar. E no caso dos obreiros, como você falou perfeitamente, o obreiro, ele, se não trabalha, se ele não está trabalhando ali, prestando serviço, ele não está servindo a Deus, então ele não tem como... É uma contradição, porque ao mesmo tempo que faz a pessoa achar que ela vai ser cabeça, a pessoa não pode investir em si mesma. Se ela buscar investir em si mesma, ela está sendo contra os princípios da instituição. Mas, isso mesmo. Falando a respeito disso, como foi a tua saída de vez? Como foi, assim, o período que você ficou? No momento em que você saiu, o que te levou a sair? O que te levou a buscar, estudar, a ter conhecimento e chegar onde você está hoje? Tá. Vamos lá. Eu, com 17 anos, então, eu começo a me dedicar firme na igreja, começo, às vezes, até morar na igreja, estava lá praticamente todos os dias, quase que 24 horas, saía pastor, entrava pastor e eu estava lá. Até que então eu me torno obreiro, eu fico mais ou menos uns 2 anos como obreiro, ali, esperando a minha vez de chegar para fazer a obra. Era realmente o que eu estava buscando. Eu estava num momento, assim, eu acho que foi, assim, realmente o meu auge, assim, nesse momento que eu estava orando muito, buscando muito, lendo a Bíblia, porque eu queria realmente estar cheio do Espírito Santo quando acontecesse esse chamado, até então com bons olhos, né? Em nenhum momento eu jamais imaginaria. A gente sabia, no fundo, assim, a gente sabe que existe a questão financeira, mas a gente não sabe do jeito que é. A gente não acha que é tão escancarado da maneira que é. Eu sabia, não, tem que pagar aluguel, vou ter que pedir oferta, a gente sabe disso. Mas quando a gente chega lá dentro, você vê o quão escancarado que é. E assim, sabe, foi dali aconteceu, deu ser chamado, primeiro eu fiquei, eu acho que um mês na regional, mais ou menos, e daí da regional, o bispo Gerson Cardoso, na época, fez lá um chamado lá, entrou uma renca de garotada lá. Eu já não era tão novinho assim, eu já estava nessa época aí com uns 22, né, porque eu tive aí um atraso, né, então dos 18 aos 22 aí, eu fiquei 2 anos como auxiliar, não, desculpa, evangelista, candidato, né, candidato obreiro. Depois, uns 2 anos como obreiro, daí sim aconteceu, então eu já era um pouquinho mais velho em relação a molecada lá, tinha menino de 16, 17 anos, um molecada que tinha largado escola e tal, e daí fui para a catedral, morar lá no dormitório lá da catedral e ficar lá desde as 6 da manhã lá trabalhando até 11, 10, meia-noite, dependendo da situação. Bispo Gerson Cardoso, auxiliar aquele bispo Odivan, se não me engano, né? Sim. Fiquei um mês na catedral, fui chamado para auxiliar. Primeira igreja, Sarandi, lá no Paraná. Aqui no Paraná. Fui para lá, um pastor muito gente boa. Em relação a esse pastor, realmente eu não tenho nada que falar. O cara era realmente uma bênção. Infelizmente, esse pastor saiu porque ele foi traído pela esposa enquanto eu estava lá. Ele foi traído pela esposa? A esposa traiu ele com outro auxiliar. Pra você ter uma ideia como rola essas coisas aí. Eu já foi um primeiro... Falei, cara, porque eu olhava aquela esposa e falava, nossa, um dia eu quero ter uma esposa igual essa aí. Deus me livre. Deus me livre, né? Que ela parecia, ela me tratava bem e tal, uma pessoa, gente boa, assim, mas... santa. Pois é, você vê que só a casca, só a casca. Só a casca. Só o rótulo. Poxa, o pastorzinho lá era de Deus. Nossa, o cara era legal. Até então, eu até nem tinha ainda essa questão do financeiro, porque ele não expunha dessa maneira para mim. Ele não chegava para mim e falava, quanto é que deu de oferta aí? Não. O cara era realmente espiritual. Nesse ponto, né? Eu costumo falar, os pastorzinhos mesmo, esses que estão no campo de batalha, alguns deles ali, entendeu? Sim. São espirituais, mas alguns acabam entrando no esquema, no jogo, e daí é ladeira abaixo, né? Daí eu fui para essa igreja, Sarandi, que faz parte da regional de Maringá. Maringá, no caso, seria a regional. E daí, então, fomos em 2, eu e mais um. E esse que foi para lá,
não estava dando conta lá do financeiro do núcleo que ele assumiu lá. E depois que eu fui descobrir, né? Até então eu não sabia. Daí tava super feliz lá em Sarandi, auxiliando esse pastor que era super bacana. Tava feliz mesmo. Fazia minhas reuniões lá. Daí o pastor chegou e falou: Daniel, você vai ter que ir para a sede. Você vai para a sede e o rapaz vai vir para cá. E eu, beleza, né? Faz parte do chamado, vamos lá, Deus vai abençoar. E daí dessa sede para frente foi, para mim, foi assim, o que realmente determinou que eu já comecei a perceber que não era para mim. Então eu fui auxiliar esse regional. Esse regional, ele era, assim, primeira semana, primeiro ele me mandou para um núcleo, uma igreja bem fraquinha lá. Falou: Daniel, você vai lá para a igreja, vai fazer o culto lá, pega o ônibus, vai, volta, traz a oferta. Beleza, primeiro dia, eu levo alguns trocados lá, não dava nem R$50 de oferta. Daí levei lá, sacolinha, pastor, oferta aqui, primeira semana. Daí, de repente, me chamam. Daniel, vai lá para a sala do regional. Tava todos os pastores, até então eu não conhecia, né, os pastores ainda ali das regiões, das igrejas em volta, e alguns auxiliares, porque tinha outros auxiliares ali na sede, e eu era um deles, e cada um deles tinha núcleos também, igrejas pequenininhas. Para quem não sabe, núcleo é uma igreja pequenininha, que ela ainda não é considerada igreja, ela não abre todos os dias, ela abre lá 1 ou 2 dias na semana, né? E um outro auxiliar desceu, meio que chorando, assim, entrei lá, daí até mesmo parecido até com o que o Ricardo contou aí um dia aí, que ele chegou lá e falou: que é isso aqui, cara? Falei: não, é oferta. Não, mas só isso. Daí ele tinha um outro auxiliar lá, que depois eu descobri que ele pegava oferta da sede e levava para o núcleo dele. Ele: olha aqui, ó, fulano tá com uma onça. E daí ele pegou uma nota de R$50, né, uma onça. Falou: olha aqui, ó, isso aqui é uma oncinha que o fulano trouxe. E você só traz isso daí? E, cara, daí ali eu já comecei a falar, falei, sabe, eu não acreditei no que estava acontecendo. Ele não perguntou se a reunião foi abençoada, se teve pessoas na igreja, não, ele só chegou e falou: ó, a partir de hoje eu quero que você comece a crescer lá. E daí de lá, né, desse dia para frente, foi só humilhação por causa de oferta, porque, enfim, não é assim, você vai num núcleo, você não vai sair arrecadando horrores de dinheiro, né? E eu comecei até a me sentir pressionado, comecei a me sentir mal, e isso começou até a atrapalhar ali meus cultos, porque daí eu já fazia a reunião, já não mais pensando em abençoar o povo, mas pensando que eu vou ter que levar aquela oferta, que aquela oferta eu vou ouvir encheção de saco, esporro. Então eu já pensava, já ficava, poxa, e se não der oferta, sabe? Então ficava uma situação bem desagradável, e eu comecei a meio que, né, me estranhar com esse pastor, porque assim, eu já não era mais um novinho, 16 anos, então eu já era um cara adulto, e eu sabia que aquilo ali não estava certo. Então às vezes eu até meio que respondia, e por algumas vezes quase que eu rodei ali, porque ele já me ameaçou: você vai me responder? Eu falei: quer me mandar para a catedral, me mande. Tipo, vou falar pro bispo por que eu tô aqui. Ele vai perguntar por que eu vou falar a verdade. Daí ele dava uma segurada na onda. Enfim, daí a gente, né, teve ali a gente nunca se deu bem por causa disso, porque ele era bem pesado nesse quesito, humilhava o obreiro, dizem que ele humilhava até a mulher dele, humilhava auxiliar. Mas um dia, uma coisa que eu nunca esqueço, um dia no altar, a gente estava ali em cima do altar, acho que era uma quarta-feira, dia de buscar o Espírito Santo, mas, para quem não sabe, todo dia é dia de plantar envelope, e naquele dia ele ia plantar um envelope, uma campanha. Daí ele chega no meu ouvido e fala assim: aprenda comigo, vou arrancar até as calças. Jogou isso na hora do culto, assim, eu todo ali buscando, né? Jogou essa na minha orelha aqui e foi plantar ali, pá. E assim, eu não via nenhuma espiritualidade. Não via, eu pensava,
não tem como Deus estar usando isso, não é possível que Deus está usando esse ser aí. Depois, lógico, fui entendendo que não se tratava de um homem de Deus, porque até então a gente acha, não, homem de Deus tem falha, todo pastor tem falha, a obra é de Deus, mas o homem é falha. A gente com aquele pensamento que a gente também aprende, né? A obra é de Deus, mas é feita por homens, e homens é falhos, enfim. Mas de lá fui para outras igrejas, né? Até que fui para uma outra igreja também, e daí lá eu também já não estava mais, já não tinha mais aquela chama, né? Então eu já estava meio que mecânico ali também, e daí tretei com outro pastor, até que ele me mandou para voltar para a catedral. Falou, vai para a catedral, fala com o bispo lá. E quando eu ia lá falar com o bispo, eu dentro do ônibus voltando, assim, a noite toda viajando, falar, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não larguei tudo, não larguei minha mãe, não larguei meus estudos, não larguei lá, tinha minha namoradinha, não larguei minha namorada, não larguei tudo para ser um plantador de envelope, para viver essa vida. Então, com menos de 1 ano de auxiliar, eu chego em Curitiba, em vez de seguir lá para a catedral, vim para casa. Minha mãe falou, o que você está fazendo aqui? Falei, saí, mãe, não é isso que eu quero. E voltei. Tu foi para casa? Fui para casa, não fui falar com o bispo, coisa nenhuma. Fui para casa. Desertou. Desertei total. Mas... Olha, eu vou te falar, me permite, desculpe interromper e cortar Sim, claro. Esse depoimento, que, sabe, você tá falando, tá passando um filme aqui. Eu costumo usar uma passagem de Jesus, João 6,44, que ele fala assim, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu, como falo para algumas pessoas, eu não acredito que alguns saíram. Ou melhor, eu não acredito que a pessoa por si só saiu. Ela foi removida pelo próprio Deus por conta do que está no coração dela. Então, te ouvindo fazer esse depoimento, eu lembro, porque foi muito parecido comigo. Porque eu diferente de você, fiquei doente, fiquei na catedral, e eu cheguei para a liderança e pedi para sair. Cheguei para um pastor e falei, pastor, não quero mais, tá aqui meu crachá, tô indo para casa. Ele ainda tive, pô, Davi, tá maluco? Tu é sobrinho de bispo, cara, tu tá louco, teu tio vai te engolir vivo. Falei, não quero saber, não foi para isso que eu entrei, eu não entrei com esse objetivo, com esse propósito. Eu contei muitas vezes meu depoimento aqui, ouvindo você contar a sua história, quando você começa a fazer uma autorreflexão, poxa, será que o meu futuro vai ser assim? Poxa, será que a minha vida vai ser de meta? Eu pensei muito nisso. Falei assim, poxa, a minha vida vai ser de meta, de arrecadação, ficar sendo cobrado, esculachado em reunião. Não. Aí eu fui para casa, apareceu lá em casa do mesmo jeito assim. Só que você foi mais rápido. Você foi mais direto, né? No meu caso, eu ainda fui ainda na sede. Eu tava na sede e pedi, eu cheguei pro pastor, olha, quero sair fora. Só não assinei nada, mas tá aqui o crachá e vou para casa. Mas isso aí é muito importante. E como é que foi a reação da tua mãe? Tua mãe era da Igreja Universal, né? Ela sabia que você era pastor. Minha mãe ficou um pouco surpresa. Ela falava, o Daniel deve ter visto alguma coisa lá e não quer falar. E realmente eu não contava isso para ela, porque eu não queria escandalizar ela, né? A gente tinha aquela ideia assim, não... hoje eu vejo que eu deveria ter falado. Falava, não, mãe, não é assim que funciona. Não, essa teologia aí não é uma teologia saudável. Poderia ter levado ela para uma outra igreja, enfim. Mas ela gostava, né? E muita gente vai porque gosta, porque tem todo aquele circo, todo aquele show que, querendo ou não, aquilo lá é um show. Então as pessoas pensam, olham aquilo lá como algo assim, nossa, é poderoso, Deus está lá, né? Mas esquecem desse detalhe aí. Então eu voltei para casa, fiquei acho que 1 semana sem pisar em igreja. Mas, como eu te falei, eu tinha uma namoradinha lá, obreira, e pra gente continuar junto eu tinha que ser obreiro. Então eu fui pedir para voltar para ser obreiro. Daí, sim, depois de acho que 1 mês mais ou menos, eu fui falar com o bispo, que já não era mais o Gerson Cardoso, já era um outro que eu não lembro, e falei, olha, eu gostaria de continuar como obreiro, ainda fui lá me humilhar ainda para ser obreiro, né? Gostaria de ser como obreiro, não tenho chamado, que fazem a gente ainda pensar que a gente não tem chamado, né? Exato. Não tem chamado. Eu lembro, desculpa cortar mais uma vez, meu tio bispo, ele falava para mim assim,
ele não dizia diretamente. Você tem que saber se tem chamado, cara. Tem que saber se tem chamado. Exato, mas se for levar por esse lado, a gente não tinha chamado mesmo pra isso. Pois é, graças a Deus que eu não esse tinha chamado não. Esse chamado não, né? E até muita gente vem, que tem muitas pessoas da Igreja Universal que vêm às vezes nos meus comentários ali e falam, fala por que você saiu, deve ter feito coisa errada lá. Que realmente, você sabe que tem muito pastor que faz burrada lá e daí acaba saindo mesmo, isso é o que mais tem. Exato. Nossa, eu perdi a conta. Mas no meu caso, graças a Deus, eu nunca roubei, eu sempre tive temor em relação a essa questão da oferta. Nunca para eles é difícil, desculpa cortar, Daniel, é porque para eles é difícil aceitar a ideia de que a gente saiu porque não concordou com o erro. Para eles o erro estava em nós. Sim, bem isso, né? Ou a gente roubou ou se prostituiu, exato, né? É sempre assim, que realmente tem muitos. Nossa, eu conheço, o meu ex-cunhado, que também era, na verdade, essa menina tinha 2 irmãos, um ainda é pastor, se não me engano, mora fora do Brasil, e um outro perturbadão, assim, né, no olhar da igreja. Mas esse aí fez coisa do arco da velha. Ele contou depois que ele pegava oferta, ele mais outros pastores pegavam oferta, iam para uma casa noturna, gastavam oferta com mulheres e voltavam a fazer o culto sábado de manhã com o demônio se manifestando e o demônio obedecendo. Ele falou, cara, eu achei, o demônio agora vai me destruir no culto. Ele falou, que nada, Daniel, o demônio me obedecia ainda, eu fazia o culto de boa ainda, e o demônio me obedecia. Parceiraço. Fechamento. Nem tipo, pra falar. Só entre a gente, só entre a gente, né? Mas depois acho que fez alguma coisa que ficou, acho que como a igreja acabou tirando ele lá, mas ele contava essas histórias, o cara era bem loucão mesmo. E eu tinha um temor, eu tinha um temor com a oferta, tinha um temor com a obra. Até então eu olhava realmente aquilo com bons olhos, achava que aquilo lá era uma obra instituída por Deus, não tinha mínima chance de pensar o contrário, né? Então nunca toquei na oferta, nunca me prostituí, né? E lá é fácil para acontecer. Tem obreirinhas lá, carentes, tem todas as oportunidades ali, mas sempre me guardando. Então eu volto para minha cidade, volto a ser obreiro, daí caso com a menina lá também, que também a gente também casa sem conhecer muito, né? Daí vai conhecer, na verdade, já depois de casar, você vai conhecer a pessoa, daí você vê que a pessoa não tinha nada a ver com aquilo que se imaginava. No meu caso, né? Lógico, a gente não quero também tirar aqui as minhas, talvez eu tenha tido culpas também, mas eu conheci um lado dela que eu não conhecia, e a gente ainda insisti. Com 6 meses de casado, eu já vi que foi furada, mas por causa de ser obreiro, o nome de, né, poxa, eu sou um obreiro, não posso me divorciar, não posso dar esse lado aí, né? Ela sai de obreira antes de mim, eu ainda continuo perseverando ali como obreiro, tecladista. Eu esqueci de falar também, fui tecladista há muitos anos, tocando teclado lá e tal, e ela sai de obreira, começa a fazer faculdade, começa a ter já um pensamento já diferente, começa, né, ter contato com pessoas da faculdade, começa já a perder aquele lado também de fazer a obra e tal, e eu também acabo indo meio que no ritmo, saio também, e até que daí me divorcio, né, a gente se separa, e daí ali, assim, realmente foi a minha libertação da Igreja Universal, porque eu ainda tinha essa menina que era da Igreja Universal, ainda me sentia preso à Igreja Universal. Então, quando eu me divorcio, eu rompo realmente 100% com a Igreja Universal, e depois fui algumas vezes só para visitar, porque minha mãe ainda me pedia para ir, mas já não tinha mais os olhos, aqueles olhos de antes não tinha mais, ia para a igreja, mas era uma coisa vazia, e eu ficava ali, daí eu fiquei uns bons anos longe de tudo. Daí, tudo que eu não aproveitei na minha adolescência, na minha juventude, eu comecei a experimentar, né? Então, eu me divorcio, começo a me relacionar com mulheres, não tinha nenhum... E saí totalmente, perdi totalmente ali aquela vontade de ir para a igreja, de estar na igreja, né? Até que muitos anos depois, Deus
me chama de novo. Até então eu achava que eu não tinha essa possibilidade de retornar, porque eu ainda estava muito preso. Uma vez iluminado, é difícil que volte para... Né, tinha aquela passagem, nossa, eu perdi o primeiro amor, e agora estava muito preso nisso, até que eu começo a estudar, começo a entender que não é assim que funciona a salvação é pela graça, é pela misericórdia de Cristo, não é pelos nossos méritos, ainda que a gente seja a pior pessoa do mundo, Deus pode nos restaurar, porque Ele que nos escolhe, Ele que nos chama, Ele que nos lava, Ele que nos limpa. E às vezes tem muitas pessoas com esse mesmo pensamento, longe da igreja, quer voltar, mas ela pensa, poxa, mas eu já fiz tanta coisa errada, e será que eu consigo voltar? E eu digo para essa pessoa que está assistindo, você consegue voltar, desde que não é nem pelos seus méritos, não é nem se você quiser, você só tem que realmente dar uma oportunidade para Jesus agir na sua vida. Lógico que você vai ter que passar por um momento de desintoxicação, porque eu também tive que passar por isso, desintoxicação desses dogmas da igreja, do pecado e de outras coisas também, né? Até que hoje eu me sinto lavado, purificado, assim, não tenho mais desejo daquelas coisas que a gente tem quando a gente está longe de Deus, que quando a gente está longe de Deus, a gente já não se importa com mais nada, né? A gente vai deixando a vida levar a gente. Exato. Lógico, não teve um dia que eu, longe de Deus, não pensava, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso voltar, eu quero continuar com Deus, me ajuda Deus, orava, buscava, mas não tinha uma força para seguir. E esses últimos anos, eu diria que esses últimos 2 anos, mais ou menos, eu consigo agora voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a ter comunhão com Jesus de uma forma sincera. Até então eu dava o dízimo, né? Ainda mandava dízimo pela minha mãe, fiquei muitos anos mandando dízimo pela minha mãe. Hoje eu entendo que dízimo não é isso, e dízimo é para a gente ajudar o próximo. Na verdade, o dízimo nem é para o cristão, né? Depois, estudando, a gente vai entendendo que o dízimo nem é para o cristão, o dízimo era da antiga lei. Hoje o que Deus espera da gente é um coração sincero, que a gente ame o próximo, semeie na vida do próximo. E o Novo Testamento inteirinho é baseado em você amar a Deus e amar o seu próximo. Então, hoje depois, você tinha perguntado a questão do estudo também, daí eu fui depois que eu saí da igreja, fui trabalhar, fui cuidar da minha vida, voltei a estudar, terminei o ensino médio, começava um curso, fazia outro curso, fui trabalhar de comissário de voo, foi uma oportunidade também que eu tive aí de viajar, ganhar um bom salário, daí vou trabalhar com tecnologia, até que eu começo a dar aulas de inglês, sempre gostei. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu saí de pastor, falei, eu vou aprender inglês. E eu peguei um livro, eu não tinha dinheiro para pagar um curso, peguei um livro que eu tinha em casa e me esforçava, ia aprendendo, e fui aprendendo, fui me aprimorando, até que chega um momento que eu vou dar aula de inglês, começo a dar aula de inglês, começa a aparecer bastante aluno, começa a ter um salário legal, e daí eu fico, né, já sou professor de inglês já há uns 12 anos já, mas durante a pandemia dá aquela recuada nas aulas, né, muitas aulas foram suspensas, alguns alunos continuaram comigo, e eu consegui uma bolsa de estudo para estudar história. Eu falei, sabe o que? Eu vou estudar história, sempre gostei de história, sempre lia, né, pesquisava na Wikipédia e tal, vou estudar história ali. Daí fui fazer o curso de história, 3 anos, né, à distância, fazia as provas, tal, os trabalhos, fui estudando história, fui gostando de história, daí termino o curso de história, falei, poxa, podia emendar uma pós-graduação aí, fui pesquisar, encontrei uma pós-graduação de História do Cristianismo. Falei, vou estudar a história da igreja, como é que começou a igreja, como é que começou a teologia da igreja, né? E fiz esse curso, essa pós-graduação, que também me ajudou bastante a entender, né, a questão lá a igreja primitiva, os padres da igreja católica, depois protestantismo, depois, né, tanta coisa que vai acontecendo, enfim, né, e hoje eu tenho esse interesse pela teologia, pela história, mas de uma forma para mim mesmo, né, não sei se eu vou um dia trabalhar, assim, formalmente com isso, como eu te relatei, tenho projetos, né, em relação à história e teologia, mas ir para uma sala de aula hoje em dia, não sei se é isso que eu vou fazer. Estou feliz com as minhas aulas de inglês,
mas gosto muito de história e sempre quando posso, né, eu compartilho também nos meus canais um pouquinho de história, de teologia, enfim. Muito bom, Basicamente, né? muito bom. Olha, eu queria, a respeito falando um pouco hoje, tendo em vista o seu conhecimento da história da igreja primitiva, e uma coisa que é legal é porque você viveu, você teve a experiência. Eu faço uma comparação hoje, uma analogia do Egito antigo, né? Do antigo povo israelita lá, o antigo Egito, com muitos sistemas religiosos hoje, onde tem um faraó e tem os escravos ali. Tem muita É. gente trabalhando. Eu costumo fazer uma analogia mais ou menos dessa aí, para a pessoa entender que às vezes na vida da pessoa, muita gente pergunta assim: poxa, eu passei tantos anos ali, Uhum. por que Deus permitiu? E eu, às vezes, respondo na minha concepção de que às vezes o Egito é necessário. Às vezes a pessoa passa pelo Egito, mas o Egito não é o lugar dela. Ela vai passar por um Uhum. tempo e depois ela vai sair. Mas não adianta só sair do Egito. Ela tem que sair para a liberdade, porque tem muita gente que sai do Egito e entra em outro Egito, né? É, E vai para verdade. outro faraó. Então, porque o que acontece muito, porque observe que quando você saiu, você buscou conhecimento, você ficou um tempo, você teve que, Deus teve que, você e Deus tiveram que ter essa aproximação. Foi uma coisa natural, as coisas aconteceram. A aproximação entre vocês, ela se solidificou com o tempo, foi solidificando. Mas tem pessoas que, infelizmente, Uhum. hoje, um grande problema é que as pessoas têm dependência, é o que eu percebo, de estar ali fazendo parte, como até colocou no início, o show, né? Ela gosta de Uhum. estar ali fazendo cantando, ela É. gosta de estar ali naquele movimento. Eu tenho minhas amizades aqui, como é que eu vou sair? Como é que eu vou ficar minhas amizades? Mas na verdade, em muitos casos, para não dizer todos, não posso aqui generalizar, a pessoa acaba se auto-enganando. O que você acha disso? É, bem isso. As pessoas, elas se acostumam com aquilo ali. Eu, por exemplo, só conhecia só aquilo ali. Então, eu não dei uma oportunidade para uma outra igreja, até porque a gente aprende também que nas outras igrejas são fracas, não É, tem o poder de Deus, né? Então, verdade. eles debocham, as pessoas, eles não sabem, mas o Bispo Macedo e muitos pastores, eles debocham de outras igrejas que, na minha opinião, são muito mais bíblicas e saudáveis do que a Igreja Universal. Então, eles debocham de Exato. uma presbiteriana, de uma batista, mas é lógico, todas as igrejas têm as suas amarras, os seus problemas, né? Mas eu vejo muito mais espiritualidade, muito mais uma devoção muito mais sincera nessas igrejas batistas, presbiterianas, essas igrejas mais tradicionais, que na época eles criticavam bastante, do que a Igreja Universal, né? Para quem não sabe, a Igreja Universal ela faz parte de um movimento novo, recente no mundo. A Igreja Universal faz parte desse movimento neopentecostal que vem dos Estados Unidos, vem para o Brasil. Até então tinha muitas igrejinhas neopentecostais e ninguém dava nada para elas. Mas até que surge uma que se destaca grandemente, que é a Igreja Universal, porque a Igreja Universal ela não somente cresce, mas ela começa a adquirir poder, riqueza. Então o bispo É. ele adquire a televisão, já foi, né, um marco para a igreja. Depois ele consegue colocar muitos pastores dentro da política, isso também foi fundamental, e hoje ele é esse bilionário empresário que ele é, graças à influência que ele adquiriu ao longo dos anos. Então foi uma seitinha, uma igrejinha, uma seita que ninguém dava nada para ninguém, que hoje tem muita influência. Hoje em dia eles influenciam presidentes e deputados e senadores, entendeu? E com certeza deve ter conexões dentro do ministério, do judiciário, enfim, né? Então, muitas pessoas veem isso como um sinal de Deus. Olha só, olha como Deus abençoa a igreja tá dominando, tá arrasando. Se não for se não é Deus que está abençoando, quem que está abençoando, né? Então, existe muitas pessoas assim que só conhecem esse mundo, elas não dão uma oportunidade para conhecer outras doutrinas, outras teologias, né? Não que isso também seja
importante para a comunhão da pessoa com Deus, mas às vezes ela só tem essa base, ela só tem esse mundo neopentecostal na vida dela, e ela não conhece e não dá uma chance. Então eu diria para essa pessoa que está aí às vezes presa nessas igrejas, dê uma chance, vá conhecer uma igreja, pesquise na internet. Existem muitas igrejas bíblicas, muitas igrejas saudáveis. São mais difíceis? São, porque hoje em dia a ganância e o orgulho desses líderes tomou conta. Então o cara quer ser, igual eu vejo muito, eu denuncio muito isso também no meu canal, líderes religiosos ostentando o Rolex de R$200 mil, mansão em Miami, mansão no Brasil e nos Estados Unidos, são carros, frotas de carros que valem mais de R$1 milhão. Então, isso também não é bíblico, isso também não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, hoje nós temos aí a gente tem aí a Igreja Universal e a Mundial e da Graça, que tem esses líderes ricos, só que você ainda não vê Bispo Macedo ostentando. E se ele tem e se ele desfruta, é tudo meio escondido, né? Com certeza ele desfruta, né? Tem muito. De vez em quando eu trago umas coisinhas dele. Volta e meia, aparece aí, né? Agora tem uns aí esse novo neopentecostalismo aí, que tem essa nova geração, né? Agora é descarado. Porque agora eles querem passar essa imagem que se eu pastor conseguir ficar milionário, por que você não vai conseguir? Entendeu? Só que o pastor tem os dízimos, eu membro, não tenho dízimo para ficar milionário. Exato. Não, professor, se me permite, eu queria até aproveitar a oportunidade, dentro desse assunto mesmo, e, por exemplo, se eu fosse lhe perguntar quais são os principais sinais, ou o principal sinal, para uma pessoa identificar um falso profeta, um falso pastor, como é que uma pessoa pode saber? Porque eu, geralmente, no meu canal, até uma vez eu fiz um comentário a respeito de para falar o seguinte: se a pessoa enriqueceu supostamente pregando, tem coisa errada aí. Se a pessoa começou a ficar muito rica demais, começou a aumentar o patrimônio de uma maneira descomunal, tem coisa errada aí. Então eu sou muito enfático, eu chego até a ser bem crítico, sou muito crítico nesse sentido. Mas se eu pudesse lhe perguntar qual é a principal característica de um falso profeta, um falso pastor, uma instituição contrária aos princípios da igreja primitiva, o que o senhor poderia dizer? Olha, é difícil a gente identificar um falso pastor, porque como a gente tem na Bíblia, eles crescem, o joio ele cresce junto com o trigo, né? Mas a Bíblia fala que o verdadeiro pastor, na verdade só tem um pastor que é Jesus, mas Jesus ele deixa as suas ovelhas nas mãos de algumas pessoas, né? Sim. E essas pessoas, eles têm a obrigação de amar as ovelhas, a obrigação de cuidar das ovelhas. Então, para a gente identificar hoje um falso pastor, é difícil porque eles têm as obras. Eles, né, tanto que Jesus fala que muitos profetizaram em meu nome. Ele fala, vocês profetizaram em meu nome. Quem que profetiza em nome de Jesus? Os líderes, porque a ovelha não profetiza. Vocês curaram, vocês expulsaram demônios, vocês fizeram tudo que vocês tinham que fazer. Realmente, essa parte vocês fizeram. Mas apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Porque eles nunca tiveram conexão com Deus, comunhão com Deus. Então, é difícil a gente apontar e falar, esse aqui é um falso pastor. É difícil, porque os caras estão ali conduzindo uma igreja, abrindo igreja. Às vezes eles até dão ali uma cesta básica, abrem um restaurante, como tem alguns aí que eles têm até restaurante. Mas ao mesmo tempo que eles eles têm essas obras, eles também têm alguns indícios de ostentação, de ganância, porque, ao meu ver, na minha leitura, não faz parte do caráter cristão essa ostentação. Se Jesus bateu tanto na tecla que se a gente fizesse a um dos meus pequeninos, você estaria fazendo a mim, e ele bateu bastante nisso, que a gente deveria ajudar, se preocupar com os mais pobres, então para mim não faz sentido um pastor que diz amar as ovelhas, que diz amar o trabalho evangelístico, ele usar um relógio de R$200 mil, sabendo que
se ele for ali, andar ali na igreja, vai passar num sinaleiro, vai ter uma família que não tem R$ 1 para comer. Sim. Né? Ou então às vezes os próprios voluntários, né, pessoal? Às vezes os próprios voluntários da instituição não tem nada para comer dentro de casa. Sim, sem falar dos obreiros, dos voluntários, né? Então, para mim, não faz sentido um pastor preferir comprar 5 Ferraris, que ele vai ter que pagar ali um IPVA todo ano, que era algo que ele poderia semear na vida de uma pessoa. Então, se ele acredita que a Bíblia é verdadeira, que Jesus realmente existiu, ele teria um comportamento diferente. Então, para mim, fica incoerente um homem que se diz de Deus fazer tudo o que ele faz, mas ter esse comportamento. Não que ele vá viver na miséria, porque também Jesus não pediu para a gente voto de pobreza. Né? Eu acredito que o pastor, né, ele pode ter uma vida financeira moderada, modesta, né? Ele não precisa comprar uma mansão. Não precisa passar fome, mas também não precisa ir lá morar, como tem pastores e líderes aí que moram dentro desses condomínios, onde o vizinho dele é o apresentador da Globo, uma cantora não sei o quê, sabe? Então, eles trabalham com esse intuito, eles ganham muito dinheiro e também é um dinheiro infinito, é um dinheiro que não acaba. Então, acredito que seja difícil para esses caras também lidar com a questão do orgulho, porque imagina, a conta bancária da igreja começa a cair ali milhões, entendeu? Então ele acha, eu trabalhei, a Bíblia diz que quem trabalha no evangelho, que viva do evangelho. Então o Satanás começa a talvez enganar esses caras aí, achando que ele tem o direito de desfrutar daquilo ali, e muitos vão por esse lado. Então, quando eu comecei a ver também que na Igreja Universal, muitas pessoas falam, o pastor enriquece. Você foi pastor, você sabe que o pastor em si, ele não enriquece o pastor que está lá, lá na igrejinha, não sei aonde lá. Quem realmente desfruta são a alta cúpula, do bispo para cima. Eu lembro que na catedral daqui da minha cidade, o bispo ele era bem tratado, ele morava numa casa boa, ele tinha uma cozinheira particular lá na catedral, que ficava lá na catedral, cozinhando. Eu lembro que uma vez eu subi lá em cima, vai lá pegar não sei o que lá na cozinha do bispo lá. A hora que eu cheguei lá, parecia uma panificadora, cheio de guloseimas, comidas. Eu falava, caraca, e o cara tinha uma hidromassagem que ele podia dar, tinha uma massagista, sabe? Se ele quisesse chamar enfim, para ele ali não falta recurso, e ele também controla tudo. Se ele quiser chamar uma massagista, alguém para, né? Então, quem desfruta realmente dentro da Igreja Universal é a família do Macedo e esses bispos que estão ali ao redor dele, né? Isso falando da Igreja Universal e dessas igrejas parecidas. Mas dessas igrejas novas que estão surgindo por aí, o líder, ele tem ali o poder máximo. Então, ele tem ali, mora em mansão, mora em Miami, se ele quiser, volta para o Brasil. Ele vem para o Brasil, faz um culto, volta para Miami, sabe? Aquela coisa toda. E ganha muito dinheiro, Então, você me perguntou como identificar um falso profeta. É difícil identificar. A pessoa tem que ter ali um toque teológico, fazer uma leitura da Bíblia, né? Uma sensibilidade. E ali Paulo vai relatar, olha só, você, homem de Deus, tem que fazer isso, você não pode fazer a obra com ganância, você tem que dar o exemplo, o respeito. Então, Paulo vai dando um direcionamento aí. Quando você compara, você não consegue imaginar Paulo nessa situação. Paulo relata que ele tinha que trabalhar duro, porque ele não queria usufruir das ofertas. Então, ele trabalhava duro, né? Na verdade, se me permite aqui, existem duas situações que, por memória, eu lembro. A primeira é quando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, se eu estiver enganado, Pedro ele vai falar ali a respeito, orientando aos presbíteros, aos mais experientes da igreja, que pastoreassem o rebanho de Deus, não por constrangimento e nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pedro já fala isso, né? Olha, se vocês vão pastorear, pastoreiem de maneira espontânea, não querendo alguma coisa. Uhum. E Paulo, eu lembro de um episódio bíblico em que, se não me engano, em Filipenses 4, quando Paulo vai falar ali, inclusive até mal interpretado hoje, aquele tal do
tudo posso naquele que me fortalece, que as pessoas pensam que pode voar, pode fazer o que quiser. Na verdade, Paulo, no contexto, estava falando o seguinte: eu sei o que é você não ter recursos e você ter. Eu sei o que é você estar em cima, ter recursos, ter condições e você também não ter. Eu sei lidar com toda a situação. Em outras palavras, nós temos que ser gratos tendo ou não tendo. Temos que continuar firmes tendo. E hoje o que a gente observa é um sistema baseado nisso, que as pessoas aprenderam a que Deus tem que torná-las cabeças, que elas têm que querer exigir de Deus, determinar e fazer coisas do tipo, e elas não aprenderam a entender que na vida, às vezes, nós podemos estar aqui embaixo. Nós podemos estar aqui. E esses mega pastores aí, eu carinhosamente chamo de executivos da fé, esse pessoal aí, eles vivendo esse estilo de vida rica, esse estilo de vida com muito dinheiro, eles se distanciam muito da simplicidade desses homens como Paulo, Pedro, a igreja primitiva, que eu tenho certeza que não se sentiriam bem com a vida com tantos recursos, enquanto o seu próximo está vivendo numa situação de pobreza, né? É verdade, Davi. Inclusive, a Bíblia relata que haviam ricos dentro das comunidades. Esses ricos, eles eram importantes justamente para patrocinar a ida desses missionários para as outras regiões, porque naquela época, os missionários, né, Paulo, entre outros apóstolos, eles tinham que fazer longas jornadas de uma cidade para outra. Então, imagine você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro a pé, para abrir uma nova igreja. Então, ele precisaria de um certo recurso, ele precisaria levar um pão, uma comida. Então, esses ricos, eles patrocinavam a ida desses homens para outras cidades. E ali eles iam, às vezes se hospedava numa casa, né, num vilarejo, se hospedava e continuava a jornada. Até tem um documento da igreja primitiva que se chama Didaquê, e ali nesse documento, é um dos documentos mais antigos da igreja cristã, exorta e ensina como os missionários eles devem se portar. E lá diz assim, olha só, o missionário ele só pode ficar 3 dias hospedado na casa de um membro, de um irmão. Se ele ficar mais do que 3 dias, é sinal que ele não está com boa intenção, que ele está querendo se aproveitar. Se aproveitar, isso mesmo. Porque o que acontecia? Alguns iam ficar hospedados na casa da pessoa, e em vez de ficar 3 dias, ficava 1 mês comendo de graça, usufruindo ali, e o membro tendo que bancar ele. Bancar ele. E naquela época era muito difícil. A gente está pensando numa época onde você colhia 1 vez por ano, ou no máximo 2 vezes por ano, o trigo, um cereal, e você tinha que manter esse trigo para você poder fazer seu pão durante a próxima colheita. Então a comida era muito escasso, a água, ainda mais no deserto, dependendo da região, era muito escasso. Então esses lobos vestidos de ovelha, às vezes iam lá e ficavam comendo de graça na casa dessas pessoas. Então esse documento já ensinava, olha só, se o cara ficar mais do que 3 dias aí, ele não está realmente com uma boa intenção, pode expulsar ele. Então o próprio documento já exorta a botar o cara para correr. Então eles não passavam pano para esse tipo, né? Não tinha essa romantização igual tem hoje, porque hoje tem uma romantização. Se você vem aqui na internet criticar um bispo, um pastor, um falso pastor, eles criticam você daí. Vem muita gente me xingar. Fala, quem é você para estar xingando? Você não fez nem a metade do que o Bispo Macedo já fez, entendeu? Quem é você para xingar? Então eles têm essa romantização. Ainda bem. Opa, ainda bem, graças a Deus, porque eu prefiro ficar pobre e ter o reino de Deus do que ter o que ele tem, um relógio de 400 mil reais, e não sabe Deus se vai ser salvo, né? Mas enfim, então existiam, claro, sempre existiu pobres, né? Sempre houve, mas na igreja primitiva havia uma preocupação excessiva. Tem uma passagem que diz que o imperador romano falava assim: quem são esses cristãos que eles vieram lá da Judéia para cuidar dos nossos pobres aqui de Roma? Eles estão fazendo o que a gente deveria fazer.
Então a igreja usava e gastava todos os recursos para atender essa população mais pobre, que a gente está falando de uma época onde se jogava criança no lixo, onde não existia nenhum pudor, era uma cultura pagã, e o cristianismo trouxe essa nova mentalidade, dessa preocupação com o próximo. Então, o que a gente tem hoje da cultura ocidental, de liberdade, de respeito dos direitos do próximo, veio daí, dessa influência judaica cristã. Então, os primeiros cristãos tinham essa preocupação e eles usavam os recursos. Naquela época, eles não estavam preocupados com igreja. Vamos construir uma igreja linda aqui. Não, eles se reuniam onde eles podiam. Geralmente eram cultos domésticos. Vamos tornar desculpa cortar, né? Vamos fixar, fazer um solo sagrado, um local de adoração. Porque hoje virou uma mania hoje. Desculpe... não, pode falar. Ter cortá-lo, mas a mania hoje, o que está pegando hoje é tornar locais sagrados para que as pessoas venham, né? Vem até aqui é sagrado. Mas não tem nada a ver com o evangelho isso, né? Nada a ver com o evangelho, esse investimento absurdo para deixar o templo magnífico, maravilhoso, sendo que naquela época eles se reuniam em tumbas, no cemitério, em casas o pastor, na verdade, o pastor lá, o presbítero, ele cedia a sua casa para fazer o culto. Então, naquela época, a preocupação não era com o templo, era com os mais necessitados. Então, quando Paulo fala assim, não deixem de congregar, ele está falando não deixe de se reunir para estar com Cristo, mas não que você... necessariamente, né, num templo, porque naquela época eles não tinham a visão do templo. Quem começa a realmente trazer essa questão do templo, né, isso é história, é o imperador Constantino, que ele sim, ele abre ele começa a aceitar o cristianismo ali dentro do império, e como agora a aristocracia, a elite começa a frequentar a igreja, então agora a elite não vai mais agora frequentar a igreja na tumba. Então eles, como já havia os templos pagãos, então Constantino vai convertendo esses templos aí em igrejas e trazendo conforto para dentro da igreja, fazer todo o ornamento que existe. E até uma curiosidade interessante desse período: os ricos, eles tinham os lugares próprios deles dentro da igreja. Então, tinha uma ala onde ficava ali a aristocracia, ali, a elite, e os mais pobres ficavam mais no fundo, às vezes em pé até. Então, eles tinham preferência para sentar, não é? E existia assento marcado. Então, esse assento, essa fileira aqui é da família tal. Então, tinha todo um ornamento eles chamavam de casa, a casa do tal, a família tal. Então, cada família tinha, até que virou muita baderna, a igreja católica já, né? A igreja católica já, não vai ter mais marcação de assento, cada um senta onde quiser. Então, mas depois de Constantino, começa a ter essa preocupação com o ornamento da igreja. Então, eles começam a construir igrejas belas, catedrais, começam a colocar estátuas para ornamentar. Depois isso vai dar origem às estátuas da Igreja Católica, né, dos santos, dessas imagens, mas então era só para retratar, olha aqui, ali a estátua de Pedro, de Paulo, grandes homens de Deus, era só para eles se lembrarem de quem eram aqueles homens de Deus. Né? E depois vai virando, cada um vai, eu fiz aqui uma estátua, e começa a ter em casa também, enfim, era uma expressão de arte, né, as imagens, era uma expressão de arte, porque eles não sabiam ler, então eles faziam um retrato, um desenho para contar, olha, isso aqui é Jesus nascendo, Maria segurando Jesus. Então eles retratavam o cristianismo com as imagens, e depois vai tendo esse excesso de imagens, e a Igreja Católica vai incorporando isso e vai colocando isso exageradamente. Depois as igrejas começam a brigar, porque lá no Oriente, lá em Antioquia, onde é hoje a Síria, eles começam a discordar, não, tá muita imagem, muito... E Roma não, Roma quer ter mais imagem, então eles começam a brigar por causa disso também, ou até esse rompimento das duas igrejas católicas
justamente um dos motivos foi esse excesso de imagens, né? Uhum. E depois, daí sim, muitos anos depois, séculos depois, surge o movimento protestante da Reforma, mas a igreja sempre teve pessoas querendo reformar coisas, então a teologia nunca foi única. Desde lá dos primórdios, teve divergência, que muitas pessoas falam, os evangélicos não se entendem, cada um interpreta de um jeito. Mas lá nos primórdios também já tinha divergências, né? E vai surgindo ali, só que a Igreja Católica consegue manter ali uma ortodoxia, fala isso aqui é o que a gente acredita, o que não faz parte disso é heresia. Então, a Igreja consegue controlar essas heresias aí, né? Senão, hoje a gente poderia ser uma testemunha de Jeová, seria da vida, porque existiam desde lá já existia esse movimento de que Jesus não era Deus, digamos, né? Mas o que prevaleceu foi a ortodoxia, beleza? Prevaleceu, a igreja conseguiu manter isso, mas ao mesmo tempo que ela consegue manter, ela também incorpora elementos, porque daí vai se misturando, né? O senhor há de concordar que a reforma em si, eu até concordo e apoio o movimento reformista, mas eu sou daquele pensamento seguinte, que a reforma, ela não vem para destruir da base. Quando eu penso em reformar, eu mantenho o que já tem e dou só uma melhorada, né? Isso mesmo. Essa era a ideia de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era muito apegado à questão da Igreja Católica. Ele não queria acabar com a igreja. Ele queria reformar. Ele falou, isso aqui tá errado, indulgências, né, Inquisição, a indulgência era o pior ali. Mas a igreja nunca aceitou essa crítica, e até hoje não aceita, né? Então para eles é melhor botar para correr do que fazer essa reflexão e melhorar o que tem que melhorar, né? Então, enfim, mas a conversa... Acabou que não mudou muito, né, pessoa? Desculpa. Não mudou muito, porque se o reformador Martinho Lutero foi crítico da venda de indulgências, hoje continuam vendendo indulgências hoje. É verdade, infelizmente, às vezes os católicos vêm criticar, vocês evangélicos estão aí, e realmente, com esse lado aí, realmente tem essa questão da venda da indulgência, não da indulgência como tinha antigamente, mas... hoje é a venda da prosperidade, né? As igrejas, para quem não sabe, a Igreja Universal e muitas outras aí, eles seguem uma linha da teologia que se você quer adquirir bens materiais, riquezas, você tem que desafiar Deus, você tem que provar a Deus, que isso nunca fez parte da teologia, isso é uma coisa recente. Então você tem que provar a Deus, desafiar a Deus. E como que se faz isso? Fazendo bem, fazendo caridade? Não. Você tem que levar para a igreja um montante em dinheiro que vai expressar o tamanho da sua fé. Então você é induzido a expressar a sua fé, levando para a igreja recursos financeiros. Então muitas pessoas desavisadas, inocentes, como eu já fui, você já foi, muitas pessoas já foram, chegam em casa, vende o que tem, vai para o sinaleiro vender um brigadeiro, vende a casa, vende o carro. Eu conheço, eu tenho um amigo que ele já cogitou vender a casa dele para dar na igreja, porque a pessoa é levada de uma maneira tão, sabe, é até difícil explicar, né? Hoje pensando bem, a gente fala, cara, como que a gente, né, acreditava dessa maneira? Mas eles mexem com o emocional, né, pegam versículos bíblicos e você fala, realmente, Deus fez isso, Deus abriu o mar, por que Deus não vai abrir o mar na minha vida? Deus fez o fogo descer, por que não vai fazer na minha vida? O mesmo Deus. É o mesmo Deus, né, Deus não morreu e tal, porque realmente tem passagem lá que fala, eu sou o mesmo, sempre serei. Só que quando a gente entende que existem duas alianças, existiam duas fases, né, a fase antes de Jesus e a fase depois de Jesus, a gente entende que agora Jesus ele traz um novo significado para a nossa vida. Agora, Deus agora não se manifesta mais como ele se manifestou para Abraão, e por os outros patriarcas e homens de Deus do passado. Hoje, o que Deus ele quer que a gente entenda é que ele nos comprou, que ele viu que nós jamais conseguiríamos viver
vencer o pecado. Então, ele pagou o preço pela gente, entendeu? E de graça a gente não fez nada. Sim, a gente só tem que reconhecer e aceitar essa oferta de Deus. E a única coisa que ele pede pra gente é que a gente viva isso e produza isso na vida de outras pessoas. Então, que a gente libere o perdão para as outras pessoas, para que a gente ajude outras pessoas que estão em necessidade. Então, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é adquirir uma casa própria, uma empresa, comprar um carro melhor, sabe? Curas, embora Deus possa curar, possa fazer milagres, mas o Evangelho não é só sobre isso. Ele não nos deve nada, né? Isso mesmo, ele não nos deve nada. A gente não vai chegar na igreja e falar, Deus, está aqui meu dízimo, eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus. Não é bem assim. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que correr atrás, coisas que às vezes a igreja não deixa. Porque como é que você vai abrir um negócio se você está ali sacrificando na fogueira santa de 6 em 6 meses? Que recurso você vai ter? Como é que você vai ter um capital de giro? Então, ao mesmo tempo que eles fazem pregam isso, também não faz sentido. Como é que vai cair do céu? E não cai do céu, gente. Não cai. Eu conheço tantas pessoas de Deus que viviam ali, eram obreiros e, cara, os caras nunca conseguiram gerar nenhuma riqueza. E eram de Deus, entendeu? Porque não é assim que acontece na realidade. Os ricos, as pessoas milionárias, bilionários, eles nem são dizimistas, nem pisam em igreja, entendeu? Como é que então? Eu sou dizimista, não tenho o que aquele cara que é dizimista. Então não faz sentido, a conta não fecha. Porque realmente o cristianismo, o evangelho nunca foi sobre ter dinheiro, mas sim sobre ajudar o próximo, você doar, você abrir mão do que você tem. Então, basicamente isso. É verdade. Professor, olha, a conversa está muito boa, está maravilhosa, mas estamos chegando aqui aos momentos finais. Eu tenho certeza que tenho muito a explorar do seu conhecimento. Poderíamos ficar aqui muitas horas. Não faz ideia de como está sendo gratificante para mim. Eu tenho certeza que para todos os inscritos do canal. Eu quero agradecer quem está acompanhando até agora. E eu fico muito feliz porque todo esse conhecimento, essas palavras só vêm a acrescentar e nos ajudar bastante. Eu quero poder pedir que o senhor deixe as suas considerações finais, lembrando as pessoas que eu vou deixar ao final aqui, com a permissão do professor, as redes sociais, o canal, os contatos, para que as pessoas se inscrevam, possam conhecer mais ainda da história, conhecer mais sobre todo o conteúdo que o professor Dan vem trazendo. Então, professor, eu vou deixar aqui para que o senhor traga as suas considerações finais, uma mensagem, uma recomendação. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá ótimo, Davi. Bom, em primeiro lugar, se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me encontrar como Bastidores do Templo, tá? Esse é assim que tá lá nas minhas redes, @Bastidores do Templo, tanto no TikTok quanto no Instagram e aqui no YouTube também. Tá? Bom, a minha mensagem central, gente, não é bater em igreja, não é criticar a igreja. A minha mensagem central aqui é trazer uma reflexão para você que está dentro dessas igrejas ou talvez para você que está fora da igreja. Porque eu já estive afastado e eu sei como é doloroso estar afastado, querendo voltar para Deus, sabendo que ali não é o seu lugar, sabendo que o mundo não é o seu lugar, mas você está ali e você acabou caindo ali, entendeu? Às vezes você se enfraqueceu, você ficou fraco espiritualmente, você viu coisas erradas dentro da igreja, você perdeu a fé, perdeu aqueles olhos, enfim, você perdeu, você deixou de olhar a obra de Deus, a igreja, né, como você olhava, e hoje você talvez está aí afastado, distante, quer voltar para Deus e não sabe como voltar, e eu quero te ajudar nessa jornada. Então, eu quero que você me siga, né, nas redes sociais e venha conversar comigo, inclusive. Eu estou aqui à sua disposição. O meu objetivo aqui não é conseguir muitos seguidores, não. Eu quero ajudar aquelas pessoas que, sinceramente, dentro do seu coração, desejam voltar para Deus, mas não sabem como voltar, estão afastadas,
estão desiludidas, desenganadas, decepcionadas com a igreja, com a religião, mas Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. Eu achava que não tinha mais jeito, que eu não, jamais ia conseguir voltar para Cristo, e hoje estou aqui com a minha comunhão, com a minha espiritualidade, lendo a Bíblia, orando, e eu sei que você também pode conseguir. Então, se você desejar, me acompanhe nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai aprender, você vai entender como que funciona isso, você não vai ser mais escravo da religião, escravo de doutrinas de homens, mas vai conhecer um Cristo puro, simples, como o Evangelho mostra na Bíblia, tá bom? Quero pedir que Deus venha abençoar você abundantemente. Obrigado por estar aqui assistindo a essa conversa. Espero que de alguma maneira possa ter te ajudado e quem sabe você não venha também se aproximar de Deus e restaurar a sua vida com Deus, que esse é o meu maior objetivo, que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom? Então, muito obrigado também a você, Davi, pela oportunidade, foi muito legal, muito especial estar aqui. Quem sabe voltamos a conversar, mas por hoje é isso. Obrigado mesmo. Amém. Estamos aí, professor Daniel Gramado. Grande honra, que Deus o abençoe, te traga paz e força, tudo de bom para a família aí também. Eu só tenho a agradecer e, quem sabe, Deus, marcamos uma próxima aí, um café virtual, vai ser muito bom. Tá certo. Deus abençoe, professor. Muito obrigado, uma ótima noite. Não fecha a live não, porque eu vou finalizar aqui e vou ter uns 5 minutinhos contigo aqui nos bastidores, tá bom, meu irmão? Ótimo. Deus abençoe, ótima noite. Obrigado, professor. Deus abençoe. Boa noite. Bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir aí, que maravilha, né? O professor Daniel Gramado conosco, trazendo experiência, conhecimento, e eu espero sinceramente que você que está acompanhando essa programação até agora, que você possa ter essa reflexão na sua vida. E eu vou continuar trazendo novos convidados, trazendo novas matérias, entrevistas, porque eu acredito, eu tenho isso como uma missão, que a verdade ela vem aí, pessoal. E devemos fazer isso, ajudar a abrir os olhos das pessoas. Se torne um apoiador do nosso trabalho. Eu vou deixar na descrição deste vídeo as redes sociais do professor Daniel, todos os nossos contatos, como você pode apoiar o nosso trabalho, e nós vamos em frente. Obrigado, pessoal. Ótima noite a todos vocês. Fique com Deus. Boa semana. Tchau. Um grande abraço, pessoal.